A paz do Senhor, aleluia, Deus abençoe a todos, glória a Deus. Bom dia, já indo para boa tarde, Deus abençoe a vida de cada um neste dia lindo, né, nesse dia de outono maravilhoso, temperatura amena e gostosa, glória a Deus. Palavra ouvida, Evangelho sem fantasia, aqui mais uma vez trazendo uma reflexão para os nossos corações, esse canal abençoado. Aqui nós não temos diretrizes profissionais, não temos nomes e renomes, mas temos o Espírito Santo de Deus que usa os famosos e usa nós e também o simplesinho, né? E glória a Deus por isso. Eu quero meditar com você, eu quero ser direto no assunto, porque nós estamos vivendo a geração fast food, tudo muito rápido, tudo servido com excelência, tudo ali, ó, empacotadinho, compactado e rápido, porque o negócio está pegando. Não se tem mais tempo para palavras longas, palavras explicadas, esmiuçadas e aquela coisa toda. Então vamos lá direto no assunto. Salmos 26 vem trazendo mais um Salmo de Davi. Haja vista esse homem, para mim, na minha concepção, que eu tenho me aperfeiçoado e aprendido nesses 25 anos de cristianismo, me aprofundado muito nos Salmos. Eu tenho mergulhado em espírito de oração, eu tenho mergulhado em espírito de entrega, submissão a Deus, mas também no conhecimento da letra, da ciência, lendo e tentando entender tudo sobre os Salmos, principalmente o Salmo de Davi, que eu considero a metade dos Salmos de Davi, 73 oficiais dele diretamente editados por ele, e mais 2 salmos que eu creio que não é dele como origem de inspiração, mas ele reeditou, usando em ocasiões que ele gostou do salmo e reeditou aquele salmo. Então eu creio que são 75 salmos. Davi era um homem experiente na adoração, experiente na exaltação, experiente em poetizar. Ele tinha uma característica, ele poetizava as suas desgraças, transformando em poesias de adoração, exaltação, agradecimento, aceitação a Deus, e isso fez dele o homem segundo o coração de Deus. Esses Salmos 26, nós vamos ver aqui, aleluia, que ele tem como título, eu pesquisei em diversas fontes mesmo, e vou dizer o título que eu me identifico com esse salmo. Por que ele me chamou a atenção? Esse salmo, eu poderia dar um título dele aqui agora, que é o que vocês vão ver por aí, muito parecido, a oração de um homem se justificando como inocente perante a Deus. Amém? E Davi estava aqui nesta oração, fazendo, aleluias, esta oração como uma pessoa inocente, se justificando. Inclusive ele se coloca à disposição de Deus no sentido de dizer: Senhor, examina-me, eu confio no Senhor, pode me pôr à prova, Deus, pode me pôr à prova, Pai, examina, pode chegar aqui, julga o que eu desejo, olha meus pensamentos, e eu sei que Tu és perfeito. E ele fala mais pra frente aqui: eu lavo minhas mãos e me declaro inocente, eu não tenho culpa. Nós vamos entender, vou falar de Davi em particular, estudando, entendendo, compreendendo a vida de Davi, buscando a biografia de Davi na história bíblica e na história paralela, em outras fontes paralelas à da Bíblia principalmente em primeira instância. Vamos ver Davi, um homem tão normal e comum quanto nós. Um Davi que se mostra realmente que é um homem segundo o coração de Deus quando ele faz o Salmo 51. Os Salmos, depois daquele terrível confronto com o profeta Natan, a qual ele é exposto como cara covarde, que desejou a mulher do próximo e matou o próximo, que haja vista era um grande amigo e muito próximo de Davi, não era qualquer homem não, era um homem de a proximidade forte, um relacionamento estreito com Davi. E ele, quando foi confrontado com aquela metáfora, com aquela parábola que Deus deu a Natan para falar com Davi, Davi percebeu o tamanho da crueldade, da covardia que ele atuou. O negócio foi feio, o negócio arrebentou. Fica ligado em tudo, porque isso vai encaixar no final. E aí eu fico vendo o seguinte, eu fico vendo um Davi que viveu depois desta situação o resto de sua vida na terra dos mortais, aqui onde nós estamos agora. Ele viveu sempre as acusações
devido a este pecado horrível, as acusações e as especulações e os olhares que o condenaram por muito e por muitos anos. E quando se esquecia do fato, quando acontecia algo de mal relacionado a Davi, a família, ao reino, já acusava que era aquilo e era uma chuva. Ele morreu debaixo de acusação. E Davi, devido a esse pecado também, ele teve que ver a espada descer sobre a sua família, e ele teve uma das famílias mais conflitantes e complicadas e inimigas que se teve praticamente em Israel. A família de Davi foi terrivelmente ruim, por ser uma família de origem de judeus, de hebreus, chamado Deus ali no negócio, e pelo que foi e era o rei Davi, a família dele foi terrível. Davi, ele viveu essas duas consequências pelo resto da vida dele na terra. Foi acometido de um grande arrependimento, de uma grande vergonha, foi acometido de remorso, mas não só de remorso, mas de constrangimento. E Davi prova, estudando essa vida dele, por si, que ele fez o que João Batista ensinava ali no batismo, raça de víboras, que vos ensinou a fugir da vindoura, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Tenha uma vida que prove, tenha um estilo de conduta, tenha princípios e valores depois dos tempos maus, que provem que você é um arrependido e entende o quanto errou e entende o quanto precisa ter uma vida com Deus para consertar as situações. O perdão foi dado, Deus liberou, não tirou a coroa dele, não tirou o reino dele, mas ele viu todas essas consequências. Davi, apesar desses salmos não estar em ordem cronológica, apesar desses salmos não estar numa ordem ali decente, há alguns livros, algumas bíblias que tentam nos trazer da forma mais fiel possível a cronologia, mas também não há uma exatidão nisso. Mas a gente pegando os salmos de Davi, que eu creio que é 75, amém? E pegando a cronologia e pegando a biografia, melhor dizendo, da vida de Davi, nós vamos entender que eu estou vendo Davi com a voz da experiência sobre o pecado. Mas ele está falando sobre ele é inocente porque foi antes. Não, muito, muito pelo contrário. Ele está declarando sua inocência porque foi depois. Porque ele se arrependeu, ele mostrou o arrependimento e viveu as consequências do pecado, mas não deixou de adorar a Deus. E o Salmo 51 é o salmo que identifica o porquê que Deus o considera um homem segundo o seu coração. E é aí que eu vou entrar na mensagem sobre esforço. Qual é o teu esforço? Até onde você se esforça? Você faz apenas o que quer? Você se esforça apenas para melhor? Você se esforça apenas para aquilo que você quer e deseja? Ou você se esforça por aquilo que é preciso que você se esforça? Porque é necessário, porque se você conseguir se esforçar nessas questões, grandes vitórias virão? Ou você é uma pessoa que se esforça apenas pelo sentimento de gratidão, de constrangimento, de ter que fazer, no mínimo, muito para Deus? Então, a questão aqui é do esforço. Davi está falando que é inocente. Davi diz que lava a mão na inocência. Davi se expõe para Deus dizendo: Senhor, pode chegar junto, pode desmontar, montar, pode separar, desfragmentar, fragmentar de novo e pode mexer porque eu estou limpo. Eu lavo minhas mãos agora na inocência. Eu não tenho culpa desse negócio. Eu vou pegar o contexto do Salmo no sentido literário sobre a vida de Davi. Não vou pegar nada em relação a alguma profecia messiânica, algum culto messiânico. Então presta atenção, Davi está dizendo isso. Veja bem, a Bíblia no Novo Testamento diz que não há um justo sequer, não há ninguém que não peque. Jesus mesmo falou, aquele que não tiver pecado, também fala Jesus, né? Que atira a primeira pedra e todos largaram a pedra, do menor ao mais velho, inclusive seus 12 discípulos, inclusive João, aquele que gostava de escutar as batidas do coração de Jesus Cristo, porque sempre estava com a cabeça reclinada no seu peito, amoroso, dando amor a Jesus e pedindo amor a Jesus. E ele também, todos, ficou só Jesus e a acusada. Bom, mas Novo Testamento é uma coisa, Velho é outra. Não, tudo se encaixa, é um quebra-cabeça, tudo tem um cronograma, tem uma montagem, tem uma ordem que vai interligando, vai conectando, vai criando uma conectividade, uma conexão, uma ligação que torna a Bíblia perfeita como ela é. Nada pode ser dispensado na Bíblia. E Davi então aqui está dizendo que é inocente, mas ele estava ainda debaixo, né,
da lei. A lei era severa no que ele fez. A lei o puniria pelo que ele fez de forma severa. Mas Davi, ele mostra arrependimento, ele jejua, aí a criança que nasceu daquele pecado morre, e Davi se levanta e não toca mais no assunto, e não permite que ninguém toque, e segue a sua vida. E Davi teve uma vida, estudando a vida dele, que provou frutos dignos de um arrependido. Davi estava arrependido pelo que fez. Davi era um homem arrependido, não só com emoções, com sentimentos, mas provou suas emoções e sentimentos com ações, com o esforço de viver na presença de Deus, mesmo diante das acusações de seu pecado o resto da sua vida, e mesmo diante de uma família perturbada pelo resto da sua vida, ele se esforça em permanecer, em continuar, e o Salmo 51 prova que ele era realmente um homem segundo o coração de Deus. Glória a Deus por isso. E Davi, então, era um homem que demonstrava grande esforço. Davi não está dizendo, declarando que ele era bom, inocente, que ele não pecava. Aqui eu estou vendo o Salmo na voz da experiência de um homem que se deparou com o fracasso que ele era, que se deparou com a miserável condição de pensamentos, né, bem justo. Quando a Bíblia, tanto em Jeremias quanto em Provérbios, você busca lá, que você fica dando versículo, você fica navegando no que eu falo, você tem que aprender a buscar. E tanto em Jeremias há um versículo quanto em Provérbios que vão dizer assim, dessa forma: um vai dizer que é enganoso é o coração do homem, quem poderá compreendê-lo, né? O outro vai dizer que aquele que confia no homem, né, é muito perigoso. A Bíblia nos relata que aquele que confia no seu próprio coração, esse que confia no seu próprio coração, se torna uma pessoa insensata que confia em si mesmo. Texto do Velho Testamento. Se não me engano, é Jeremias que fala: aquele que confia em seu próprio coração é insensato. E Provérbios que nos ensina que se a gente confiar demais num homem, estamos imprudentes. Mas temos que entender que está falando do homem sem o espírito, do homem sem a sabedoria de Deus, né? Então, vamos lá. E Davi, ele sabia que ele não podia confiar nele mesmo. Ele foi confrontado, ele estava arrependido, ele mostrou, mas a questão aqui não é que ele era inocente. A questão aqui era que Davi era um homem esforçado. Eu estava pesquisando esse texto aqui e ele começa a falar das ações que ele estava tendo para ter uma vida reta. Lê o Salmos 26, ele começa a dizer o que ele constantemente está fazendo. Ele está dando um pequeno modelo, né, daquilo que ele está trabalhando na vida dele para não estar no mal, diante do mal, errando, aquela coisa toda. E Davi, você vê no outro Salmos dele, que todos os dias eu leio e estudo os Salmos de Davi, você vai ver que Davi era um homem esforçado. A questão dos erros dele nunca foi um motivo de ele parar, de ele desistir. E Davi, ele era um homem que tinha um esforço para a sua família, tinha um esforço para o seu reino e tinha o mesmo esforço, somado a mais um pouco, para fazer, servir e dar o melhor para Deus. Davi não era só esforçado com sua família. Davi não era só esforçado para conduzir o reino de forma decente, gloriosa, que agradasse a Deus. Mas Davi era principalmente esforçado, no mínimo, na mesma capacidade, na mesma condição de esforço que ele era para a família e para o reino, para as coisas de Deus. Davi só não pôde construir o templo porque a mão dele derramou sangue, mas ele era rei, ele guerreava, mas derramou sangue amigo também, no pecado com Betseba. Então, Davi, ele tinha um esforço muito grande, só não construiu o templo porque não foi permitido, porque se fosse permitido, ele ia fazer o maior templo que o mundo já ouvira dizer, e Davi não pôde construir o templo, mas ele era um homem de esforço, um homem que se esforçava, não somente para aquilo que era o seu interesse, não somente para aquilo que era direcionado à sua família, à sua vida política como rei de Israel, mas ele era muito mais esforçado, em demasia sobremodo, vezes 2, esforçado para conduzir o povo à adoração. Davi, depois do fracasso da arca da aliança, na segunda vez ele leva a arca, e Davi traz um zoom para entender a primeira situação. Trazer o zoom é estreitar a situação para você entender os erros, entender os fracassos e retornar. O esforço dele, depois do fracasso, trouxe o zoom mediante uma notícia que na casa de Obed-Edom havia bênção por causa da arca por 3 meses. Ele então começa a se esforçar para a segunda vez, tentar fazer algo melhor para Deus, e ele consegue. Eu costumo dizer, e já ouvi pregadores e concordo dizer,
que Davi, no seu tempo, foi um homem que avivou o estilo de adoração, avivou o estilo de louvor e exaltação. Ele fez uma reforma no louvor, na adoração, na forma de adorar e de louvar que tinha Israel naquele tempo. Davi trouxe uma forma avivada de adoração, de louvor para o templo. Davi trouxe um contexto para adorar a Deus naquele templo de tabernáculo, né, montado e desmontado, que era a tenda. Davi trouxe isso. Davi foi o precursor de um avivamento na adoração, na exaltação, naquilo que era para atrair a atenção de Deus. Ele foi maravilhoso nessa questão. E aí entra a revelação do dia. Você é tão esforçado como Davi foi esforçado. Você pode ser esforçado para trabalhar, tem que ser, senão você não come, não bebe, não veste, não tem conforto, não tem uma vida, um padrão mínimo, né? Você é esforçado pela tua esposa, pelos teus filhos, pelo teu pai, pela tua mãe. Você é esforçado pelo teu emprego, você é esforçado para construir a tua casa, para construir os seus sonhos, para ter o que você deseja. Você é tão esforçado, no mínimo, no mesmo nível, no mesmo patamar de esforço que você tem para essas coisas paralelas, para adoração a Deus. Qual é o seu esforço para ser uma pessoa que chama a atenção de Deus? Qual é o seu esforço para ser uma pessoa que agrada a Deus? Davi tinha pecados como eu e você, mas Davi nunca deixou as suas lutas, as suas provas, nunca deixou os seus problemas ser maior do que a adoração dele. Davi sempre fez da adoração dele maior do que os seus problemas, do que as suas labutas, do que as suas situações. É isso que acontece. Nós somos muito bobos, a gente se esforça para tanta coisa, mas não se esforçamos na mesma dimensão, no mesmo patamar, no mesmo sentido, para as coisas que diz respeito à adoração. Estou falando de adoração. Davi era adorador. Davi não era sacerdote, Davi não era levita, mas ele foi um homem peça para avivar o estilo de adoração e de louvor a Deus naqueles tempos em que ele vivera e que ainda não tinha templo. É isso que eu estou falando. O que fez Davi um especial não foi ser perfeito, não foi ser bom, não foi as suas virtudes e qualidades pessoais humanas. Não. O que fez Davi ser o que Davi foi ser esforçado em querer chamar a atenção de Deus. Ninguém chama a atenção de Deus com jejum, ninguém chama a atenção de Deus com oração, ninguém chama a atenção de Deus com muita ciência da palavra, com muito estudo da teologia, ninguém chama a atenção de Deus com muito dízimo, com muita oferta, mas chamamos a atenção de Deus pelo esforço em atrair o seu olhar, a sua atenção e o seu coração para aquilo que fazemos, para adorar e exaltar a Deus. O adorador que adora em espírito e verdade, eu tenho como modelo inicial Davi. Homem comum, sujeito a pecados e paixões, mas que foi um dos maiores ou o maior adorador, que exaltava, que louvava, que glorificava a Deus. E hoje estamos escassos. Nós queremos chamar a atenção de Deus. Mas eu faço um trabalho missionário lindo, mas agora é tua. Mas eu tenho um ministério, mas eu tenho uma família, mas eu tenho um carro. Tudo é porque vai ter o quê? Graças a Deus, mas graças também a você, né? Porque você lutou, você esforçou, você vai contar a sua história. Eu quero saber do esforço de adorador, do esforço de um homem, de uma mulher que exalta, que louva, que engrandece, que enaltece, que toda honra, toda glória sempre é dada a Deus. Aquele que se esforça para atrair sempre a atenção de Deus. Chegar ao ponto de dizer: Senhor, examina-me. Pode chegar junto, tira a prova se eu estou mentindo, lá vem a minha inocência. Ele estava dizendo, sabe o quê? Não é que ele era perfeito, não. Ele era um exímio adorador. Ele tinha um esforço em estar na presença de Deus. Não é qualquer coisa que tirava ele do foco. Não é qualquer coisa que tirava ele. Aliás, nada tirou Davi do foco, na verdade. Nós não vemos problema familiar tirando do foco. Nenhum problema, nenhum pecado dele. Assim que ele entendeu o perdão de Deus, ele continuou. É isso que Deus está falando com você nesta manhã. Cadê o teu esforço? Cadê o teu esforço? O teu esforço que eu digo, centralizado no âmbito da adoração, da exaltação, do enaltecer, de glorificar, de bendizer, de dar glórias
e aleluia, de exaltar o santo de Israel, de fazer como os anjos cantam na glória, santo, 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 chamar a atenção de Deus. Sabe por quê? Quando você se esforça em ser adorador, você começa então a evitar, você começa então a se desviar, você começa então a sair do caminho que te leva a pecar, que te leva a errar, e começa a entrar no caminho que te leva a uma proximidade, profundidade de conhecimento, de intimidade, de estreitamento de relacionamento com Deus. Olha que o Salmo 26, ele fala que não anda com os caras que é mal, que fala mal, e que é ímpio, que é iníquo, que ele foge da roda do escarnecedor, que ele não anda com quem pratica o mal, quem faz a maldade, quem suborna. Ele diz que tem um estilo de vida que procura adorar e o constrange a andar no meio de ímpios, de iníquos, de pagãos, de pecadores. Portanto, ele fica mais livre de situações perigosas que possam afastar ele da glória, da santidade. Coisa que ele queria. Salmo 51, ele pede a Deus, não é coroa, não é ouro, não é prata, ele pede perdão para que ele possa sempre sentir a alegria da salvação e o prazer da presença do Espírito. Quem é adorador, ele vive do prazer da presença do Espírito e da alegria da salvação, porque a alegria da salvação é a paz que só Cristo pode dar, que o mundo não tem para dar. É uma paz que não depende da ausência de conflitos, mas é uma paz que só depende da certeza de salvação. Ou Xarabassuri canta lavandari canta súbia. E Davi tinha esse contexto. Davi é uma figura profética do adorador dos tempos da graça, da última dispensação. Davi mostra que o adorador, ele é pecador como qualquer um, mas o adorador, ele evita o pecado, ele vence o pecado, ele é tentado, mas não cai na sugestão da tentação, não cai na sugestão da sedução, e ele se aproxima de Deus porque ele está preocupado, ele se esforça em conhecer. Ninguém conhece a Deus sem adoração, ninguém conhece a Deus sem exaltar, glorificar, magnificar, bendizer o grande e poderoso nome dele. O adorador está sempre próximo de Deus, o adorador está sempre próximo do Espírito de Deus, e isso faz com que ele erre menos, peque menos e se torne mais íntimo, e sempre estará com o olhar de amor, misericórdia e graça de Deus sobre ele, um olhar de emoção, de orgulho do filho. É como um bom patrão justo que tem empregados, mas ele percebe que o empregado não conseguiu chegar à meta dos outros, mas se esforçou tanto, lutou tanto, se dedicou tanto, que ele acaba passando por cima das suas próprias regras e fica com aquele funcionário e dá honra àquele funcionário só pelo esforço. Como pai e mamãe, que são justos, bons educadores, vê que o filho não chegou onde eles queriam, não chegou na meta do fim de ano que eles queriam, mas viu tanto esforço, tanta força de vontade do filho, que eles deixam isso para lá e não deixam de presentear, de alegrar, de fazer o melhor para os seus filhos, somente pelo esforço que o filho produziu. O patrão somente pelo esforço que o funcionário produziu. O esforço gera as reações em nossa volta positivas, e o seu esforço em ser adorador vai gerar uma reação de Deus positiva. Sim, vai gerar. Adorador. E Davi era isso. Eu queria falar mais, mas vocês não vai vir toda a mensagem. Já deu 23 minutos, era para fazer 20, já passei 3 minutos e 5, 6, 7 aqui, ó. Então vamos acabar com esse negócio aqui agora. Entra no mistério, pega a visão, mergulha no manto, entenda o que Deus está falando, porque Deus está falando coisas grandes. Eita, Deus grandão, oh glória! Eu amo Jesus.